Estamos no ar! E aí, seus desenheiros, seus mal rascunhados, como vocês estão? Sou eu aqui de novo, Rubens Scarelli, mas pode me chamar de Husky. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o software que eu uso, que é o Illustrator, tá? É o principal software que eu uso. Muitos ilustradores trabalham com bitmap, alguns trabalham com vetor, tá? Então existem nichos aí, tá? Tem muito ilustrador que trabalha com bitmap e a proporção assim para vetor quem usa vetor é bem menos. Então o nicho é maior para quando quando a ilustração pede por isso. Hoje mesmo um cara que me segue lá no Instagram, né? Ele me perguntou se o cliente, né, que define qual software você vai usar. Não, o cliente não define qual software você vai usar. Ele vai entrar no seu portfólio. Se ele, assim, porventura, precisar de ilustrações vetoriais e ele vê ali que você usa vetor, tá? Então, por isso que eu sempre falo para vocês, usa sempre a tag vetor, vector art, né? Põe em inglês, põe em português. Assim, quando o cliente busca especificamente por aquele ilustrador vetorial, ele vai te encontrar, né? Então, para quem trabalha com vetor, existe muito assim trabalho, né? Existe muita demanda, porque não são tantos artistas vetoriais quanto são os que trabalham com bitmap, quem trabalha com Photoshop, trabalha com Procreate, né? E o principal software, né? O mais conhecido, mais usado hoje em dia na ilustração é o Adobe Illustrator. Adobe Illustrator superou um outro software que tinha aí, que era o Corel, né? Que antigamente muita gente usava Corel, e hoje em dia o Illustrator com muito mais recurso, né, e muito mais avançado, tomou a dianteira. Então os grandes profissionais de ilustração vetorial usam sempre o Illustrator. O Illustrator é aquilo que eu te falei, ele tem muito recurso, tem bem mais recurso do que os seus concorrentes, e ele também conversa muito bem com os outros programas da Adobe, tá? Com Photoshop, com InDesign, tá? Então por isso ele é muito usado. As empresas eles já compram o pacote completo do Cloud, né? Do Creative Cloud. Eles já compram, então já vem tudo ali. Eu trabalho muito com o Illustrator, trabalho um pouco com Photoshop, então eu já pago o pacote completo, tá? Então eu tenho todos aqui, eu posso até mostrar para vocês como né? Para quem tem o software comprado, né? O software completo, pacotão mesmo da Adobe. Muita gente não conhece como funciona, e é bem legal porque você tem sempre todas as atualizações. Hoje mesmo teve atualização do Illustrator, e ele já trouxe novos recursos. Então você não tem que ficar esperando um ano para ter, né, aquelas atualizações. Ele vai atualizando 2, 3, 4, 5 vezes por ano. Então o Illustrator ele está sempre ativo, né? O pessoal lá sempre trabalhando, sempre também corrigindo bugs. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho do Adobe Illustrator, vai mostrar os motivos pela qual você deveria usar ele. Você até pode fazer ilustrações em outros programas, mas às vezes o cliente também, né? Às vezes você precisa satisfazer alguma coisa ali do cliente, e vocês vão ver qual o motivo de alguns ilustradores usarem o Illustrator, tá? Os principais motivos. Bom, eu vou pegar aqui. Peguei uma ilustração, fiz uma ilustração mais simples aqui, para mim mostrar para vocês a vetorização, tá? E enquanto eu vou vetorizando, eu vou mostrando para vocês alguns
dos motivos pela qual eu uso e muitos ilustradores usam o Adobe Illustrator. Tá legal? Então eu vou passar agora aqui pro Illustrator para a gente dar uma olhadinha nele, né? Já joguei aqui a ilustração, tá? Eu fiz dois rostos aqui, vou vetorizar um só, tá? Vou vetorizar esse aqui que tá mais simples. Então o meu estilão aqui, ó, como vocês veem, eu tenho um estilo aqui mais cartoon, mas também eu gosto de desenhar outras coisas. Então isso aqui às vezes eu faço muito desenho assim por hobby, para mim mesmo. Desenho um pouquinho mais realista. Mas o que me traz mais rendimento, que me traz mais dinheiro, é esse aqui, tá? Um cartoon. Eu faço um cartoon mais retrô aí. É um estilo que tá bem alto, tá voltando, tá? E ele é um retrô moderno, tá? Com linhas mais modernas. Então eu vou mostrar vetorizando para vocês. Deixa eu abaixar a opacidade dele aqui, ó. Deixar ele mais transparente. E vou usar uma outra camada. Bom, deixa eu mostrar antes de baixar aqui a opacidade, né? O principal motivo pela qual muito cliente pede para fazer vetor. Bom, qual a diferença do vetor para o bitmap? Isso aqui é um bitmap, tá? Ele ainda não foi vetorizado. Então, como vocês sabem, o bitmap trabalha com pixel. Se você dá um zoom aqui, ó, né? Esses quadradinhos aqui são o pixel, tá bom? E por que o Illustrator, né? O Illustrator não trabalha com pixel. Por que então eu preciso trabalhar com vetor? Pessoal, veja só, essa ilustração aqui, deixa eu ver, ela tá com quase 20 por quase 26 centímetros, né? A prancheta toda, tá? Agora imagine se eu tivesse que ampliar isso aqui, fazer sei lá, um outdoor. Se eu amplio isso aqui em bitmap, o que vai acontecer? Esses pixels que vocês estão vendo, ele não aumenta. Se você aumentar a imagem, o pixel ele é sempre o mesmo tamanho. Ele não aumenta. Então o que acontece quando você aumenta? O próprio programa ele tenta compensar a falta de pixel, né? Porque se você está aumentando, ele vai aumentar o número de pixel também. Além da imagem ficar bem mais pesada, né? Vai ficar com uma imagem aí com, sei lá, com 2 megas vai para 30 megas, por exemplo, quando você aumenta. Por quê? Porque ele está aumentando o número de pixel. E o software, ele tenta compensar a falta de pixel entre os espaços. Então, o que ele faz? Ao invés de aumentar o pixel, ele começa a criar pixel em volta, semelhantes àquele que estava aqui, tá? Então, ele começa a criar um monte de pixel para compensar. E por isso que fica aquela imagem meio borrada, meio sem nitidez, quando você aumenta. E quando você reduz, é a mesma coisa. Só que ao invés de aumentar o número de pixels, ele vai reduzir, ele vai remover pixel. Você está entendendo? Ele remove, então a imagem ele fica sem nitidez, né, fica todo ali borrado, tá? Então, com o vetor, isso não acontece, porque o vetor ele não trabalha com pixel, ele trabalha com matemática pura, tá bom? Quer ver? Ele trabalha com coordenadas também. Se você cria aqui um vetor, vou criar um vetor aqui rapidinho para vocês verem. Então isso aqui é um vetor, tá? Então ele trabalha, ó, se eu seleciono esse vetor aqui, eu dou um Enter, ele me dá aqui a posição desse ponto. Você tá vendo aqui, ó? Ele dá a posição. Se eu começar a aumentar aqui, ó, olha o que acontece. Tá? Tô segurando o Shift para aumentar de 1 em 1, tá? Ó, você tá vendo? Ele tá mudando
a posição, né, a coordenada, tanto na horizontal quanto na vertical. Estou mexendo aqui, ó, na horizontal. Agora foi muito. Ó. Segura aqui. Então o Enter ele vai movimentar, ó. Tanto na horizontal quanto na vertical. Isso aqui são cálculos matemáticos. E o vetor, ele é muito maleável. Então esse também é uma grande vantagem nele, é um dos motivos pela qual muita gente trabalha com o vetor. Além de deixar uma cara bem lisinha, quando você quer, claro, também temos os pincéis, você pode criar pincel que vai simular aqui lápis, por exemplo, ou um pincel mesmo de cerdas. Então, ele trabalha dessa forma, tá? Então você vê aqui, isso aqui ele trabalha com pontos e segmentos, né? Os pontos, ele pode assim, ele é tanto esse ponto aqui que ele tem uma alça reta, tá? Tá vendo que ele tem uma alça bem reta aqui? Ele é chamado de ponto suave. E se você quebra isso aqui, ó, se não tiver aqui, ó, deixa eu removi aqui a alça, tá? Removi a alça, agora ele é um ponto de canto, tá? Então, aqui desse jeito que eu fiz, ó, deixa eu remover de novo aqui, ó, ele não tem alça nenhuma, tá? Ou então ele pode ter uma alça só de um lado, ou uma alça não reta, que eu costumo chamar de quebrada, né? Quando eu faço isso aqui, ó, eu quebro a alça, tá? Ó, esse aqui também, ó. Ele é um ponto reto, de canto. Agora eu converto ele para ponto suave, ó. Então o vetor ele trabalha dessa forma. E dessa forma você cria ilustrações muito legais. Com efeito, você pode dar efeito aqui que você não consegue dar em bitmap, como tem, né, efeitos do bitmap que você não consegue dar no vetor. Então, eu sempre falo, é um nicho de ilustração que é bem legal para você trabalhar. Se você conseguir fazer os dois, tanto o bitmap quanto o vetor, você vai ter muito mais trabalho, você vai conseguir muito mais clientes, tá? Você trabalha de várias formas. Eu mesmo conheço vários ilustradores, tenho amigos ilustradores que trabalham com os dois, tá? Vamos trazer gente aqui para fazer live também e falar um pouquinho sobre isso. Tá ok? Bom, eu vou começar a vetorizar, então. Vou selecionar aqui. Agora eu vou tirar a opacidade. Deixa aqui mais ou menos uns 30. Vou deixar um pouquinho mais para vocês verem melhor, tá? E agora eu vou começar a vetorizar. Então eu uso a caneta, tá? E agora eu vou trabalhar aqui com traço, tá? Então ele trabalha tanto com traço, por uma cor aqui. Ele trabalha tanto com traço quanto com preenchimento. Vamos lá? Vou trabalhar agora com a caneta. Já posso deixar também, ó, a espessura aumentar e vou trabalhando aqui. Hoje está tendo um show de heavy metal aqui perto de casa. Espero que vocês não estejam ouvindo aí. Se bem que eu curto. Ó, então é muito rápido de se trabalhar também. Tem gente que acha que é um pouco mais demorado do que trabalhar com o bitmap, né? O vetor é mais demorado, mas depois que você pega as manhas aqui, vai rapidão. Essa é a técnica que eu uso muito, tá? Traço e depois eu preencho com cor. É o estilo cartoonzão mesmo, tá? O cartoon mais roots. Ó, aqui eu já quebro, né? Tá quebrado aqui. E depois eu volto aqui e deixo ele legalzão. Ó, esse aqui tá quebrado. Eu venho aqui e deixo ele suave.
Se vocês tiverem aí alguma dúvida, né, vocês já vão deixando aí nos comentários. Bom, vamos falar mais vantagens aí do Illustrator, né? Ele além de tudo isso, ele é bastante... ele é bem maleável, né, de se trabalhar com ele. E você pode fazer, às vezes o cliente pede correções. Se você fez um bitmap, às vezes fica complicado fazer correção em vetor, em ilustração, tá? E no Illustrator é muito fácil fazer edições no vetor. Então isso daí também é uma grande vantagem, viu? Eu já trabalhei muito com bitmap. Se o cliente pede ali uma modificação, amigo, às vezes você tem que fazer a ilustração de novo. E com o Illustrator já não. Geralmente, assim, eu mesmo, eu pego trabalho assim de empresas ou de agência, né, de fora do país. E o pessoal lá tem muito, eles costumam modificar muitas coisas, sabe? Acontece muito assim, ter modificações. Às vezes modificação em cima de modificação. É claro que eles pagam, né? Eles pagam o trabalho a mais que você tem. É diferente de muitas empresas aqui do Brasil, tá? Mas lá eles pagam direitinho. Mas é chato, né? É chato, às vezes, você ter que refazer a ilustração. Ó, o olho eu vou usar uma elipse. E agora eu corto aqui embaixo usando a ferramenta construtor de formas. Ó. Quem já me viu vetorizando já sabe como é mais ou menos a minha técnica, né? Opa! Aqui a gente corta. Clica certo, Rubens, aqui. Tá? Então agora aqui está em traço, eu mudo para preenchimento, ó. E vai se desenhando o personagem. Agora você me pergunta, Rubens, para que você vai usar uma ilustração? Aonde você pode vender uma ilustração assim? Essa ilustração aqui, eu estou pensando em fazer um pacote de ilustrações vetoriais para vender Vou vender a arte lá ou Adobe Stock, né? Ou na Shutterstock. Então também é renda passiva, né? Ontem eu falei sobre renda passiva aqui e eu realmente esqueci de falar sobre essa forma de vender também. Aqui eu copio, ó, para ficar aqui não tem na vida real realmente você tem um olho um igual ao outro, então nada mais normal do que você copiar aqui. Só que aqui, como esse olho aqui está mais próximo, né? Ele é um pouco mais arredondado e um pouco maior. Esse aqui a gente reduz, né, para ficar na perspectiva aqui, que reduz e depois a gente dá uma aqui, olha, uma deformada aqui assim. Outra vantagem, né, falando um pouquinho mais das vantagens, né? Ele conversa muito bem com o Photoshop, né? Se você tem uma arte aqui, você quer transformar, quer já jogar ele pro Illustrator, ou para aplicar um efeito, ou só mesmo para converter ele, deixar. Você está fazendo aí um post para Instagram, por exemplo, você quer fazer um PNG diferente lá no Photoshop. É só você vir aqui, selecionar tudo, dá um Ctrl C, vai lá no Photoshop, dá um Ctrl V e gera um Smart Object, tá certo? Como é em português, né? Eu tô tentando lembrar em português como que é. Então ele já vai lá já vai no tamanho certinho, pô, é bem legal. E você não perde qualidade, entendeu? Então eles se conversam muito bem. Galera que trabalha com InDesign também, ou com aquele de animação da Adobe, o Animate, né? Eles sempre se conversam muito bem os programas. Aqui eu não sei, aqui eu acho que eu vou ter que abaixar um pouquinho esse olho. Eu vou
diminuir essa parte aqui. Olha como é fácil, né? Às vezes você, pô, não gostei, tá muito longo isso aqui. Vai lá, deleta. Se bem que agora ficou muito curto. Aí vou lá, estico. Então tá saindo aí o personagem. Eduardo, é o seguinte, eu acho que tem algumas empresas que, se você for trabalhar com algumas empresas, o pessoal está usando mais o Illustrator agora, tá? O Corel ficou mais restrito, assim, tem muita gente de gráfica, tá? Se você for trabalhar em gráfica ainda usa muito o Corel. Mas o Illustrator, ele tem muito mais recursos, tá? E ele tem plugins sensacionais. Qualquer dia eu vou mostrar aqui para vocês alguns plugins muito loucos do Illustrator. Então, ele tem bastante vantagem sobre o Corel hoje, tá? Eu vou falar assim para você. Eu acredito que a curva de aprendizado do Illustrator seja maior do que do Corel. Se você já domina o Corel, eu vou falar para você. Você vai achar no início você vai achar o Corel meio complicado, mas não é, né? E eu acho que como você domina o Corel, essa parte de fazer a ilustração, de fazer o vetor, você já tem. Agora você pode aprender os recursos do Illustrator. Então você pode. Eu acredito que você vai fazer artes melhores. Eu vou mostrar aqui, né? Quando eu vou fazer aqui a colorização e depois eu vou mostrar alguns recursos, né? Algum plugin também que eu tenho aqui para ver se você se anima a fazer essa migração. Eu já criei uns estilos gráficos, tá? Usando o plugin que eu uso para fazer halftone. Então, pessoal, outro dia eu fiz um story lá no Insta, né? Eu fazendo traços com halftone. O pessoal ficou louco, queria saber como que era. Então, eu já tenho aqui, ó, eu já criei um estilo gráfico aqui, né? Já está na minha biblioteca aqui, de halftones. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu criar uma nova camada aqui. Então eu uso o halftone assim. Ó. E é o seguinte, esse halftone aqui, ele é um plugin, tá? Ele é um efeito de um plugin. E eu posso também alterar a cor dele, ó. Eu vou copiar essa cor aqui. Primeiro eu pego o código da cor aqui, ó. Então, Command C aqui. Seleciono isso aqui. Vou lá em aparência. Ó, o nome do plugin é Phantasm Halftone, tá? É um plugin da Astute Graphics. Clico nele e colo aqui o código. E tá aí, ó. Tá bom? E se eu quiser fazer o contrário, né? Seleciono isso aqui.
Só girar aqui assim. Eu tô meio com dificuldade que eu tô usando a mesa, tá? A mesa não é tão... Ela não é tão precisa quanto o mouse. Tá? Agora eu vou copiar essa cor mais escura, vai. Então, pessoal que gosta de trabalhar com Halftone, ó, esse plugin é coisa linda de Deus, tá? E ele é um gradiente, tá? Então eu posso mudar também aqui na aba do gradiente, ó. Vou selecionar a ferramenta gradiente, você tá vendo, ó? É um gradiente radial aqui, ó. Tá vendo? E eu posso diminuir, posso modificar. Posso modificar por aqui, pelo painel, tá? Ou então pelo próprio plugin. Vem aqui no plugin, selecionado assim, vem aqui no plugin, e aqui, ó, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho das bolinhas, ó. Posso modificar o ângulo aqui, ó, e também regular, alternado. Posso vir por aqui também, ó, diminuir por aqui. Então é um plugin maravilhoso. Eu recomendo para todo mundo, tá? E dá para fazer uns efeitos bem loucos com ele, tá? Então isso aqui você não vai achar no Corel. Você vai achar só no... Imagine você é ilustrador profissional, né? Você já está ganhando uma grana aí, cara. Esse plugin aqui você paga anualmente, né? É um pacote anual, mas compensa muito, né? Porque ele vem muito, ó. Tudo isso daqui é o plugin, ó. Então esse que eu uso para arrastar os pontos aqui, ó. Esse aqui também é um plugin, tá? Tem vários plugins aqui que são bem legais. Esse aqui, por exemplo, ó. Deixa eu mudar, que ele tá como um Halftone aqui. Ó, então, ó, ele corta aqui, ó. Quer ver? Ó. Então, às vezes você tá desenhando, aí você faz isso, tá? Isso, e ele tem várias opções aqui. Então são os plugins que eu uso pra caramba aqui, tá? E isso aqui só tem no Illustrator, tá? Então, ó, veja esse traço com pressão aqui, tá? Então você pode criar os seus próprios traços, tá? Então tem vários traços aqui, ó, pico de pena, pincel, tá? E ele usa a pressão da caneta, ó. É bem legal. Eu acho que é muita vantagem você trabalhar com Illustrator. E está cada vez melhorando mais, viu? Tem uns novos recursos 3D. Hoje mesmo teve atualização. Atualizou alguma coisa aqui do 3D. Eu ainda vou dar uma olhada, né? Toda vez que tem atualização, eu vejo o que foi mudado, né? Porque como a gente aí dá aulas, a gente sempre tem que estar antenado nas coisas. Tá bom, gente? Então isso aqui foi um pouquinho do nosso querido Illustrator. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não usa o Illustrator, se anime a usá-lo e fazer umas ilustrações cabulosas por aí, tá? Dá para fazer umas coisas muito legais. Eu poderia mostrar aqui algumas ilustrações que eu fiz e que gente já fez com Illustrator, que ficou maravilhoso. Dá para fazer as coisas mais realistas, dá para fazer cartoon. E aquele negócio, né? Tem vários motivos para você usar, vários. E o principal é aquele, né? Você pode aumentar
infinitamente uma ilustração feita em vetor. Já em bitmap não dá. Então, por isso, alguns trabalhos, eles pedem para que seja feito em vetor, principalmente imagens que vai se reduzir muito. Por exemplo, ilustração que vai entrar lá no celular, tá? São coisas de ícone, fonte, cara. Fonte o pessoal está fazendo também em Illustrator. Então, é um programa maravilhoso e eu acho que, mesmo que você trabalhe com outro programa, seria legal você aprender a trabalhar com Illustrator. Pessoal aí, muita gente que comprou meu curso, que trabalha com design, estudantes de design, que estão também querendo aprender a ilustrar, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu acho que essa live ficou maior do que eu imaginava, mas eu me empolgo, eu sempre me empolgo como estou aqui ensinando ou conversando com vocês. Muito obrigado, de coração mesmo.